Eu acho até que eu consigo fazer com a canetinha do computador. Vamos ver. Se der, vai ser ótimo. Vê se vocês enxergam a caneta. Deu para enxergar? Alguém me dá um feedback? Não. Não deu, não. Não. Caneta não. Um vermelho no 220, no 2020. Uma seta vermelha. Não. Não. Porque o cursor que você estava passando estava visível. Estava visível, né? Então eu vou voltar de cursor. Vou fechar aqui e vou para o cursor. Ok. Ah, aqui tem o anotei. Irlanda, você pode usar o recurso do próprio Zoom, tá? Na barra superior você consegue utilizar canetinha, marcador, tem uma série de ferramentas ali, tá? Já vi. Não é tão friendly, mas rola. Então, peguei aqui, deixa eu pegar uma caneta, deixa eu pegar ela vermelha para facilitar para a gente. Então, estamos aqui no início da nossa caminhada. Então, nesse início de caminhada, oh my God, tá bom. Estamos aqui no início da caminhada, então aqui observem que, quando a gente está aqui, eu vou apagar, tá, gente, para não fazer confusão, porque daqui a pouco. Então, quando a gente está no início, olha aqui no vertical, no ápice vertical está o que eu não sei. E no horizontal está o tempo. Então, aqui é exatamente jogo zerado. Eu nada sei. E vou começar a caminhar no tempo. À medida que eu vou caminhando no tempo, o que eu não sei vai diminuindo e vai dando lugar a um novo saber. Um saber todo novo, né? Um saber todo novo, sem precedente, que eu nunca vi. E eu preciso caminhar no tempo não sabendo, ou sabendo que eu não sei, né? Eu não posso carregar nessa nova caminhada aquilo que eu sabia. Porque se eu entro nessa caminhada com o que eu sabia, o custo de oportunidade pode ser muito grande, né? A gente pode se nublar de aprendizagem, nublar a nossa aprendizagem daqui para frente, né? Então, para enfrentar uma caminhada no desconhecido, a gente precisa primeiro esvaziar a mochila. Isso significa desaprender. Então, desaprender é preciso, porque essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa desaprender. E isso está unânime na discussão. Unânime. E algumas coisas que a gente precisa desaprender são estruturais e a gente nem sabe que sabe. Então, é complexo a esse ponto. Mas vamos lá. Então, estamos aqui na dimensão do mindset, tá? Então, a gente está fazendo aqui uma discussão, um passeio sobre esses pensamentos. Nessa caminhada do desaprender, o que a gente não pode se dar ao luxo? A gente não pode se dar ao luxo de ter atitudes não adaptativas e de né? A gente não pode carregar com a gente automatismos e nem modelos mentais fixos. Isso, a gente entrar num processo desse, de desconhecido, com o benefício de todo mundo igual. Imagine que o jogo está zerado para todo mundo. Aqui estamos todos. Os mais sabidos, menos sabidos, bem-sucedidos, não bem-sucedidos, os mais jovens, os mais velhos, os europeus, os asiáticos, os sul-americanos, brasileiros, americanos. Estamos todos aqui. O jogo está zerado para todo mundo. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim, né? Então, se a gente entra num jogo que está zerado, com os nossos automatismos,
e com os nossos modelos mentais fixos, a gente tem um custo de oportunidade muito grande, que é o que a gente não vai estar aprendendo e todos os outros estarão. Então, vamos imaginar um caminho por aqui. E nisso, e nessa caminhada, gente, contexto é tudo, né? Contexto sempre foi tudo, mas a gente, enfim, às vezes nem percebe ele, né? Como um peixe no aquário, que não tem muito a dimensão do aquário, né? O aquário é o contexto do peixe. E às vezes o peixe, ele não dimensiona, ele não conhece o aquário, ele não sabe que existe aquário. Aquilo para ele é o normal, né? E agora a gente está tendo noção do aquário. E este aquário está em transformação rápida. Então, nós precisamos nos contextualizar. O contexto, ele manda nas nossas decisões, nas nossas análises. A gente tem que estar muito atento a isso e estar atento ao contexto, pegar o pulso disso, né? Ter essa percepção no exato momento. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? 16 ainda é controlável. Então, vou avançar. Façam isso, levantem a mão. Pelo chat a gente consegue ver. Quem quiser falar, dá uma manifestada, ou liga a câmera e dá uma manifestada. Liguem aí um pouco as câmeras de vocês para poder eu ver vocês um pouquinho. Sejam generosas comigo, que estou aqui tentando imaginar com quem eu estou falando. Aê, Jaime, muito bem. Deixa eu ver se quem mais. Odir, muito bem, Carlos. Oba, Francine, Daniele. Ai, que bom, que diferença. Nossa, me senti em casa agora. Clara não, Kiara. Que bom, Fabiane, Altair. Ótimo. Muito bem. Agora sim, estou me sentindo acompanhada. É uma solidão danada a gente escutar a própria voz, viu? Não é fácil, não. Então, vamos lá. Contexto é tudo. E daqui a gente parte, né? Considerando essa premissa fundamental, vamos para as discussões. Que contexto é esse, Erlana? Ora, o contexto é o bom e velho VUCA. Aquele que a gente já estava falando há um tempão. Que está aí rolando há um tempão. Mas vocês já repararam que a gente falava do VUCA meio com uma distância, é quase como se não estava aí muito próximo da gente, não. Era eu cá e o VUCA lá, né? O VUCA não era meu íntimo parceiro conhecido, que nem agora, né? E agora a gente está aí totalmente entendendo o que significa VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse é o contexto. Então, o VUCA, vamos dizer assim, chegou e se instalou na nossa realidade. E daqui não aliviará. O VUCA se intensificará, né? Então, esta é a perspectiva. Então, quem até agora ainda não tinha colocado isso no coração, de verdade, porque às vezes na mente já tinha entrado, mas no coração, no instinto, agora precisa introjete isso, porque este é o nosso contexto. E por volátil, a gente fala da velocidade da mudança. Esse é o principal ponto. Tudo está mudando, tudo muda. E nesse contexto, a única coisa que não muda é o seu propósito. Por isso, o propósito passa a ser uma coisa tão importante. Já estávamos nessa discussão já tem um tempo. E essa discussão, ela não vai arrefecer. Ela é muito importante. O propósito não muda. Quando tudo muda, o que não muda? O propósito. Segura no propósito e vai.
Se você tiver na dúvida, volte para o seu propósito. Transformação digital tem tudo a ver com o propósito. Nós vamos chegar nessa discussão. Aliás, eu já vou largar ela, porque já é boa essa reflexão. Transformação digital não é digitalizar a mesmice. Não é comprar ferramenta digital para poder digitalizar seus velhos processos e crenças. Transformação digital é você imaginar o seu negócio para uma economia 100% digital. E a partir desse negócio, desse novo modelo, você diz assim, ok, esse é o ponto B, eu estou. Como eu vou sair daqui e chegar aqui? Então, tem tudo a ver com propósito, por quê? Porque você vai resolver o mesmo problema ou prestar o mesmo serviço à sociedade, ou enfim, entregar o mesmo valor, criar e entregar o mesmo valor, só que de uma maneira totalmente diferente. Então, esse é o conceito. E onde você determina ao que você veio para a vida dos outros? No seu propósito. Então, eu estou aqui para, enfim, proteger todos os animais indefesos, etc. e tal. Esse é o seu propósito. Você vai realizar isso de um jeito na economia offline, você vai realizar isso de um jeito na economia 100% digital. Esse modelo que você vai estabelecer aqui, onde você vai chegar, o caminho até ele é a sua transformação digital. Fica simples assim e a gente consegue entender por que várias transformações digitais, entre aspas, não seguraram a onda do Covid, porque não eram transformações digitais, eram digitalizações ou aquisição de tecnologia para o seu mesmo modelo. E aí, quando você vira, de repente, para uma economia digital, isso, de repente, não segura essa onda. Então, muita discussão nesse sentido também. Então, a volatilidade tem a ver com a velocidade da mudança. Alguém acredita que vai parar ou vai arrefecer a velocidade? Eu não acredito. Então, a gente pode continuar esperando essa volatilidade, pode continuar esperando esse movimento, né? Incerto tem a ver com essa alta instabilidade, que tem a ver com a falta de previsibilidade. Então, a gente consegue offsetar um pouquinho a incerteza com dados e mais dados. E muita empatia também, muita escuta. Deixa o seu cliente co-criar o seu negócio com você. Você consegue reduzir muito a incerteza se você se junta e fecha junto com o seu cliente, né? E se você também se cerca de uma percepção do ambiente ao seu redor, do seu ambiente de negócios, da performance do seu negócio, dos seus indicadores, enfim, dados, dados e dados, que a previsibilidade está muito baixa. Então, a gente tem navegação muito fina para offsetar um pouco dessa incerteza. Complexidade aqui tem a ver com a interdependência entre os fatores, não tem a ver com ser complicado, tem a ver com ser complexo. E aí, o fator que determina a complexidade é a interdependência. Quanto mais interdependentes os fatores, mais complexo é o problema, né? Quanto mais vários pontos de vista, também mais complexo é o problema. Então, aqui a gente offseta um pouco isso com a mentalidade ágil. Aí você diz, é por isso que essa coisa de agilidade ganhou. Porque a gente, num ambiente muito complexo, você precisa encurtar interações curtas, ciclos mais curtos, para você ir administrando, mitigando essa complexidade. E a ambiguidade tem a ver com muitas possibilidades, diversas verdades, né? Possibilidades. De repente, a gente assim, mas eu cresci, eram homens e mulheres, né? E homossexuais. Agora você já tem N definições.
Isso tudo é possível. E são diversas verdades. E que são Então, o contexto é VUCA, estamos aí com todas as letras do acrônimo ativas e no talo, né? Atuando incrivelmente. Então, como é que uma das primeiras chaves para esse ambiente, para a gente conseguir sobreviver e até se beneficiar, vamos dizer assim, neste ambiente, né? Conseguir vencê-lo, e se adaptar a ele, é o pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico nunca foi tão importante, nunca foi tão útil, urgente e aliado de uma sobrevivência inteligente. E aqui tem a ver com análises de soluções que consideram a dinâmica da complexidade e das incertezas dos cenários VUCA. Então, pensar de modo sistêmico passa a ser uma das chaves mais importantes para navegar nesse contexto VUCA, né? E aqui eu começo com a desaprendizagem executiva. Então, o que eu tenho feito nesse período de quarentena, né? Além de escutar muito. Eu tenho provocado algumas pessoas que eu conheço da minha rede, pessoas que têm uma posição interessante no mercado ou que são pensadores, enfim, a perguntar para eles assim, o que é urgente e importante desaprender na sua visão? E aqui é que eu quero trazer um pouco de discussão muito fresca do que eu estou colhendo agora. Então, o Abel, que é um cara muito incrível, foi meu chefe por uns anos, ele foi presidente de um grupo grande de comunicação e digital na América Latina, e ele era meu chefe, né? O Abel é um cara que fala com a turma, e eu falei assim, eu, por acaso, né, estou indo conversar com uma porção de empresários e líderes e CEOs do PAEX, né, da Fundação Dom Cabral, então, o que você diria? O que você diria para essas pessoas? O que seria importante desaprender, né? E aí ele falou o seguinte, olha, desaprender a olhar as partes, sem se dar conta do todo. Pensar as partes separadas do todo é o paradigma do método científico. Não está errado. Fomos à Lua graças a isso. Pensar o todo como tal é o paradigma das religiões. Então, você veja que coisa interessante. O Abel, ele é filósofo e é cientista de dados e é um executivo muito bem-sucedido, investidor, ele foi empreendedor, precursor da internet no Brasil. E ele manda essa para a gente, quer dizer, desaprender a olhar as partes sem se dar conta do todo, né? Não é errado. Nós aprendemos isso aqui, e aí por isso olhar pensamento sistêmico passa a ser uma coisa tão interessante, tão importante para a gente aprender, mas para a gente aprender a pensar de modo sistêmico, nós precisamos desaprender a olhar o todo pelas partes. E não é uma coisa simples. Ilana, mas esse negócio de aprender, esse joguinho, não é um joguinho, porque eu estou sentindo na minha pele qual é a onda. Desaprender não é colocar Aprender, você pode colocar uma camada a mais de aprendizagem em cima do que você já sabe, né? Desaprender tem a ver com tirar informação, tirar uma camada de você, é como se você descascasse, né? Como se... No que é que isso implica na prática? A gente precisa se policiar. São pensamentos automáticos, pensamentos que estão muito na gente e muito na programação da história que a gente, como humanidade, criou até agora. Então,
Esse desaprender, ele bate fundo quando ele pede que você as lentes que a gente usa para ver, né? Então, desaprender a Professora, tá da cortando. conta do todo é urgente. Isso Seu aqui. vídeo está travando um pouco, professora. Então, primeiro pensamento do dia nos ensina. Está cortando, né? Tá Espera cortando aí um que nós pouquinho. vamos tentar resolver. Para mim está cortando também. Eu até desabilitei a minha câmera achando que fosse só para mim, mas eu acho que acho que tem mais gente. Um minutinho. Eu acho que está tendo algum Tá problema aí cortando. na conexão. Calma que nós vamos. Tá melhor a voz? Parece que melhorou. Vamos lá, vamos tentar. Não, 5G aqui que agora vai. Agora tá melhor a minha voz? Parece que sim, professora. Parece que melhorou. A gente vai desabilitar a câmera aqui para ver se ajuda também no processo. Vocês perderam muito do que eu falei até agora, será? Não, os cortes que tiveram antes, eles estavam assim bem pontuais, era rápido. Essa última fala agora, os últimos 15 ou 20 segundos é que deu uma travada. Tá. Isso mesmo. Então, pronto. Então, aqui é isso. A gente desaprender a olhar o todo pelas partes. Olhar as partes sem se dar conta. Primeira caminhada aqui. Tá. Ainda na questão da visão sistêmica, a Sabina, que é uma figura incrível, ela é muito legal. Depois vocês vão ficar com a apresentação, tá? Então, recomendo seguir essa galera, que é uma galera que muito me alimenta do ponto de vista criativo. Sabina é uma super pesquisadora de tendências e ela falou o seguinte: olha, desaprender de estar só, de lutar só e contra todos. Estamos em rede e operamos negócios em ecossistemas. Precisamos aprender a colaborar de verdade. Ela dá uma chave para a gente. System Thinking. Se vocês não conhecem essa expressão, vão atrás. Essa é uma das chaves para a gente repensar nossos negócios e nossa lógica de negócios, né? Pensamento sistêmico, né? System Thinking. Inclusive, a gente já tem, você já tem design de sistemas, designs muito mais elaborados de ecossistemas inteiros. Então, é muito interessante essa discussão. Essa é uma fronteira importante e essa é uma ferramenta importante, System Thinking. Então, a Sabina, ela diz a mesma coisa, que a gente precisa desaprender de ficar só, de se sentir só, né? E de se sentir só e contra todos. Precisamos imediatamente reaprender a viver em rede. A gente precisa se educar e dizer assim, poxa, mas como é isso na prática? Na prática é o seguinte, você já parou para se perguntar quem no mundo faz a mesma coisa que você faz? Quem no mundo tem o mesmo negócio que você? Cadê essas pessoas? Entre em rede com essas pessoas. Entre em rede com esses negócios. Se junte aos seus iguais. Pense em rede. Pense em ecossistema. Não pense mais sozinho. Essa era ficou no século XX, mas a gente demorou um pouquinho para engatar nisso aqui. Mas agora, do Covid para frente, o professor Covid nos trouxe esse entendimento, né? De que estamos todos juntos. Não escutei. Bom, vou seguir. Então, ainda nessa mesma questão
né, de sentirmos só, de estarmos sozinhos e com o peso do mundo nas nossas costas, o Roque, que é um jovem empreendedor, consultor muito, muito, muito interessante, um avião, realmente voa o Roque, ele disse o seguinte, olha, a gente precisa desaprender a ser super-homens, acreditar, e aí também Mulheres Maravilha, né? Acreditar que temos superpoderes só nos afasta do que é essencial. Trabalhar de verdade em redes, construir comunidades e pensar coletivamente, esse é o essencial. Nós somos sociais. Então, estarmos juntos, né? Estarmos em rede, isso é muito mais importante. Então, desaprender de ser esses super-heróis que a gente imagina que seja, principalmente o mito do grande executivo, né? O mito do sucesso, do cheguei lá. E, em geral, chega-se lá e está-se muito só. Então, eu tenho algum lugar de fala nisso, porque eu fiz uma carreira executiva muito bacana, da qual eu me orgulho muito, e também tive oportunidade de empreender nesse meio tempo. Então, tanto quando eu cheguei lá em cima na carreira executiva, quanto quando eu estava empreendendo, eu tive a sensação de estar muito sozinha 2 vezes. Então, tudo empurrava para isso. Não temos mais essa obrigação. Isso é uma coisa muito libertadora dos tempos atuais. Só se fala, já tem uns 3 anos ou mais, que só se fala em vulnerabilidade para a liderança no mundo inteiro. É um pouco isso aqui. Ninguém mais precisa ser super-homem. A gente não sabe o que não sabe. Então, vamos só ser. E vamos ser o melhor que a gente puder. Né? E se a gente não souber, ou se a gente não estiver sendo aquilo que atende à expectativa do outro, é mais simples. Já jantou, sim? Tomou toda a sopa? Alguém abriu o microfone. Então, vamos lá. Então, tudo isso nos leva a um grande pensamento que eu estou tendo esses tempos e que tem me ajudado a reformular bastante algumas questões, inclusive como me colocar nos projetos onde eu estou, abrir mão de vários projetos também, escolher outros. Então, que é desaprender sobre competir. Eu, particularmente, fui muito treinada para competir, eu sempre fui competitiva, então eu fui criada, a minha geração tem muito esse código, numa competitividade impressionante. Então, essa marcação é muito funda às vezes, né? Então, trabalhar em colaboração, open source, Common Creative, Creative Commons, sabe? Esquecer, me proteger a informação, ao contrário, compartilhar early stages, no primeiro momento, aquela big idea e tudo. Isso são coisas que a gente não foi programado para isso. E não é possível aprender a colaborar de verdade, aprender a trabalhar em rede de verdade com essa programação de competição. Não é possível. Em algum momento a gente não vai agarrar, como se diz aqui em Minas, né? Seja porque eu não vou falar tudo o que eu deveria, não vou contar a ideia inteira para outra pessoa, então outra pessoa também não vai poder colaborar como deveria, né? Quer dizer, não, em algum momento a gente não vai conseguir colaborar de fato, compartilhar de fato, se a gente não desaprender sobre competir. Isso é um desaprendizado muito importante para a gente. Eu estava até olhando na HBR, na Harvard Business Review, de 2011 tem um artigo sobre exatamente isso, desaprender a competir. E aí ele fala, cool down your competitive engine. Eu sinto muito isso, eu fui criada na indústria automobilística e mulher na indústria automobilística, ainda fiz carreira internacional, assumi altos postos na indústria automobilística muito jovem. Então, esse motor competitivo, eu conheço ele muito bem.
esfriar ele nunca foi uma coisa simples, não é uma tarefa simples. Então, essa desaprendizagem, estou vivendo ela também e aprendendo a trabalhar em colaboração, aprendendo a trabalhar horizontalmente, está sendo um processo importante. Para mim também vale compartilhar. Daqui, a gente vai para a dica do professor Mintzberg. As pessoas da minha geração, eu vou fazer 50, né? Então, deve ter, não sei quantas pessoas devem ter mais ou menos. As mulheres que eu vi eram mais jovens do que eu. Os homens, não sei, talvez a gente esteja aí regulando mais ou menos. O Mintzberg, ele foi um guru da estratégia na nossa época, que a gente estudou estratégia nos anos 90. E ele escreveu, é o autor do Safari da Estratégia, um livro muito legal, entre outros, né? Eu sou muito fã de carteirinha do Mintzberg e fui aluna dele no Canadá, fui fazer um workshop com ele uma vez, enfim, há uns 5 anos atrás. E o Mintzberg já estava em outra história, ele já estava numa fase que eu até coloquei o hashtag aqui, Rebalancing Society, já com pensamentos muito avançados sobre como realmente reequilibrar a sociedade, né? O Mintzberg, ele fala o seguinte: vamos desaprender sobre a independência das nações, dos negócios e das pessoas. Independência informa aquele mesmo mito do super-herói, o mito do estar só, o mito do dar conta de tudo, né? Estamos todos interligados e interdependentes e juntos podemos inventar um novo equilíbrio social, econômico e ambiental mais justo e mais eficiente para a humanidade. Só que esse pensamento do Mintzberg já é de uns 5 anos atrás. E ele, no início desse ano, assim, primeiro, na virada do ano, ele publicou a Declaração de Interdependência dele. Então, ele mais um grupo de estudiosos, eles fizeram uma declaração de interdependência. Ok, somos interdependentes, não podemos nos separar, estamos todos ligados, estamos todos unidos, somos todos um. Então, com isso, nossa visão de repensar o mundo é diferente. Então, essa declaração, inclusive, você pode ir lá e assinar. Aqui tem o endereço, depois vocês podem ir lá dar uma olhada. Vale muito a pena refletir sobre essa questão. Mas é muito genial ele fazer não a declaração de dependência, mas a declaração de interdependência. Eu fiz a minha também. Aí eu comecei a falar assim, não, vamos fuçar um pouco essa questão do trabalho, né? Como é o trabalho, o que tem nesse ambiente aí? Então, eu fui trocar uma ideia com o Zorzella. Zorzella é um dos caras mais geniais em mídia que eu conheço. Ele é brasileiro, mas é carreira internacional também. E o Zorzella falou o seguinte, olha, nós precisamos desaprender sobre carreira. O Zorza foi meu parceiro na carreira executiva, né? E nós caminhamos juntos uma fase. Então, ele está, neste exato momento, desaprendendo sobre carreira, né? Então, ele fala assim, olha, galgar postos no trabalho, galgar posições hierárquicas, todos os dribles no goleiro até chegar a CEO, né? Isso a gente precisa desaprender. A gente tem que começar a dar valor aos skills das pessoas, ao legado das suas relações e à sua capacidade de entrega. A gente está no caminho para relações profissionais e de trabalhos que são líquidas, né? Que são livres. Então, a gente precisa desaprender sobre o currículo e focar na contribuição daquela pessoa para o seu negócio ou para o seu projeto. E muitas vezes aquela contribuição pode ser pontual. Eu acho que a gente não se ligou ainda muito de que o mundo ficou pequeno. Eu posso contratar um designer da Noruega para fazer minha marca. Eu não preciso contratar um designer de Belo Horizonte. Eu não preciso contratar um professor
Eu não preciso... a geografia foi desintermediada, né? Então, com isso, nós podemos melhorar muito e ampliar muito a contribuição que a gente pode receber no nosso negócio. Tem um fenômeno por detrás desse desaprender dos OSA que se chama Gig Economy, GIG, Gig Economy, ou economia dos talentos, ou talentos on demand, que é uma multidão de talentos à disposição das organizações por um clique, né? Então, algumas redes já estavam se formando e já estavam ganhando alguma visibilidade. Aqui no Brasil tem uma chamada Workana, muito interessante. Depois eu posso dar essas referências para vocês. Mas, enfim, atentos aí a se desaprender sobre as relações de trabalho, tá? As relações fixas, principalmente as relações CLT. Tem um movimento forte nesse sentido aí. Não é a única via possível. Existem muitas vias possíveis de contratação de talento hoje em dia, né? E de trabalho em rede. Não a rede porque está distante de você, a rede porque compartilha desses mesmos objetivos, princípios, ideais e está na mesma luta, está no mesmo propósito. Essa é uma rede. E aí fomos para Marta Castro. A Marta, ela é uma brilhante facilitadora de aprendizagem, facilitadora das relações, facilitadora de reuniões. Ela é uma pensadora também de desenvolvimento organizacional. É uma figura que eu consulto muito nesse sentido. E ela fala o seguinte, que a gente precisa desaprender sobre os modelos de gestão baseados no comando e controle. Isso também é um aprendizado fundo na gente, muito fundo, né? Já vinha acontecendo isso, essa desarticulação do comando e do controle já vinha rolando. Os modelos de comando e controle estão sendo substituídos por modelos de diálogo, modelos de cooperação, modelos de cocriação, de co-desenvolvimento, de escuta, né? Então, como é que a gente pode desaprender sobre comando e controle sem a gente desaprender sobre competir? Né? Então, uma coisa destrava a outra. Então, não é simplesmente aprender a trabalhar em equipes multidisciplinares no método Agile. Embaixo disso, a gente precisa desaprender uma porção de coisa para conseguir realmente performar nessas novas lógicas, nesses novos paradigmas que são colaborativos, cooperativos, co-criativos, co-desenvolvidos. Então, é preciso se policiar. Não é um passeio no parque. Não é só colocar mais uma camada. Ah, agora está na moda isso, vou trazer um consultor, vou colocar mais essa camada, né, de conhecimento ou de modus operandi. É mais fundo, nós precisamos nos reinventar de dentro, mais de dentro para fora, né? Esse é o chamado. E aqui uma coisa interessante, viu, no dia a dia das empresas, está se fortalecendo muito agora, segundo Marta, reuniões não conduzidas, mas facilitadas pelo líder. Então, a solução não vem necessariamente do líder, e isso pode ser que sejam viradas incríveis, saltos quânticos dentro de uma organização. E aí tem como você se preparar para ser um facilitador e não um líder, um condutor de reunião, né? Ou então até terceirizar esse tipo de coisa, dependendo dos objetivos. São coisas novas que surgem que vão melhorar o nosso dia a dia dentro das organizações. É um pouco dos comos, né? Que às vezes não são simples da gente captar. E aí, vamos para a Malu. A Malu, ela não tem LinkedIn. Então, eu estava fazendo tudo no padrão, indo lá no LinkedIn, porque aí a pessoa, né, se autoapresenta e tal, mas a Malu não tem LinkedIn. A Malu, ela é a gerente de marketing e comunicação da Fiat Chrysler, na América Latina. Então, eu peguei uma imagem dela de uma entrevista recente que ela deu. A Malu, ela nos disse o seguinte, que é muito importante, ainda na mesma fronteira da discussão anterior, que a gente desaprenda sobre o controle. Mas aqui um outro tipo de controle,
né? Um controle sobre as coisas, um controle das variáveis, um controle dos fatores que nos cercam, né? A gente não controla nada nesse cenário desafiador, né? A perspectiva está tão comprometida que sequer conseguimos imaginar o futuro. Precisamos soltar o controle agora, recrutar outros olhares, co-criar com mais gente, correr mais riscos. A gente precisa ter uma posição de aprendiz. Então, a Malu volta lá no início da nossa caminhada, reforçando que é o momento da gente realmente soltar a corda. Soltar. Soltar, porque não é, de repente não é a coisa mais eficiente tentar segurar o que a gente conhece, ou o modo que a gente faz as coisas, ou enfim, os caminhos que já são, né, já caminhados. Talvez o mais interessante agora seja exatamente se abrir para novas perspectivas, de fato, novos olhares diferentes, coisas que não frequentavam o nosso repertório. Isso pode ser muito transformador para a gente. E a Patrícia, ela disse para a Patrícia é brilhante, é uma produtora cultural incrível, uma figura muito bem sucedida. Ela que organiza, por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte já há 3 anos, atende a Ambev no Brasil inteiro, uma figura impressionante, gigante no que ela faz, no live marketing e na gestão cultural. E eu fui perguntar também à Patrícia o que é que ela acha que a gente precisava desaprender, e ela disse que ela precisa, e a gente também, desaprender de que a gente sabe alguma coisa. A gente foi treinado para saber não sei quantas faculdades, não sei quantos mestrado, doutorado, pós-doc, etc. e tal. No máximo que a gente sabe formular boas perguntas, né? Essa técnica fica. Mas achar que a gente sabe alguma coisa diante de tamanho desconhecido, a vantagem estaria em saber que não se sabe. Bem ao estilo Sócrates de só sei que nada sei. Isso nos dá uma vantagem importante agora, porque nos abre criativamente para novas possibilidades que nunca tiveram no nosso radar. Mas, sem parar de explorar mulheres muito interessantes e com pensamento extremamente contemporâneo, né, e de vista longa, fui perguntar a Fernanda Balvé-Ebert, que é uma parceira em Foresight, essa é uma figura muito, muito competente em Foresight, que é desenho de futuros, né? Em organizações, então ela está muito dentro do sistema corporativo. Então, fui buscar a visão de uma figura que está muito dentro dessa discussão nas grandes organizações, e ela disse o seguinte: olha, nós precisamos desaprender a tirania do urgente. O foco no curto prazo impede que a gente aprenda a trabalhar com eficiência os 3 horizontes. Horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3. Estruturante para processos de inovação, para processos de reinvenção, para processos de reimaginação do nosso negócio. Então, segundo Fernanda, nós temos que nos perguntar continuamente que futuro estamos criando para o nosso negócio, para nós mesmos, né? E para a sociedade. Que legado queremos deixar para as próximas 7 gerações? 7 gerações é muito. 7 gerações, meu Deus do céu, nem penso nisso, né? Tudo bem, mas que futuro você está criando de qualquer maneira para você, por meio do seu negócio, né? Muitas vezes o seu negócio está dimensionado, não é o caso das empresas do PAEX. Mas, às vezes, você pode ter uma pessoa que não, eu sou um profissional liberal, né? Não vou, o legado é para mim, seja lá para minha família, enfim. Não importa. Que futuro você está criando, né? Porque é preciso, mais do que nunca, pensar nisso. Criar, reimaginar o futuro desse negócio. E se a gente fica no urgente
Isso faz com que a gente não tenha um olhar eficiente para o depois disso e o depois do depois. Toda a nossa energia vai dragada pelo urgente, né? Pelo hoje, pela aquela história, aquele ciclo curtinho, né? E aí o João, cara, a gente começa falando de curto prazo, entramos aqui numa discussão muito interessante, que é uma discussão onde eu fico também muito à vontade, que é uma discussão sobre marketing e marcas. E eu trago um pouquinho esse recorte, favoreço um pouco esse recorte no discurso aqui, porque justamente é uma área que eu pesquiso um pouco mais. E o João Tchaco também foi muitos anos, não sei se algum de vocês já ouviu falar nele, é um cara muito importante aí na área de comunicação e de marketing e inovação. Ele foi o número 1 da comunicação da Fiat por muitos anos aqui, Brasil e América Latina. E hoje ele é board member, inclusive. Então, o João disse o seguinte, nós precisamos desaprender o marketing regido pelo curtíssimo prazo, motivado por relações vazias, baseadas apenas em questões econômicas, para se dedicar a construir relações mais robustas que possibilitem uma representação dessas marcas, seus propósitos e sua visão de mundo. Então, o João já dá uma camada de complexidade aqui, trazendo as marcas em cena. Eu acho que é muito importante a gente dar uma olhadinha nessa coisa do desaprender esse marketing regido pelo curtíssimo prazo, principalmente agora, na saída do Covid e pelos tempos que virão, que a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Se vai poder reabrir, se não vai, se ao reabrir vai ter que fechar de novo, se não vai. Quer dizer, as experiências que a gente está vendo nos outros países estão indicando que a coisa não é tranquila, né? Então, esse curto prazismo do marketing, essa coisa do fazer 12 meses em 4, essa loucura, né? Isso a gente precisa desaprender. Nós vamos ter que refletir um pouco mais sobre isso, né? E a gente vai precisar realmente construir relações mais robustas com os nossos clientes. Tem algumas rupturas importantes que aconteceram e que estão em curso por debaixo desse pensamento aqui. Mas uma delas é uma ruptura de relação de forças aqui. Entre marca e consumidor, né? Então, quem mandava mais, a marca ou o consumidor, dependendo da circunstância e dependendo da marca, né? As marcas tinham uma força muito grande sobre os consumidores, né? Um poder de atração muito grande, um poder de influência muito grande, um poder de determinação de éticas e estéticas muito grande. Então, e o consumidor era um consumidor, porque num contexto de sociedade de consumo, e aí contexto é tudo, né? É uma sociedade que existe para consumir. Então, o consumidor tem um papel, consumir. E a marca é o planeta ao redor do qual esse consumidor orbita. Então, e se essa lógica de repente se inverte? É o que está acontecendo agora. Então, a gente tem agora uma sociedade que é uma sociedade não necessariamente de consumo, né? Mas de pessoas, de humanos, pessoas, né? E se esse consumidor disser assim, não, eu não quero mais só ter o papel de consumidor. Eu sou, em primeiro lugar, pessoa, gente. E se alguma marca quiser se aproximar de mim, vai ter que dialogar com as coisas que eu acredito. Então, por exemplo, tem algumas rupturas rolando por debaixo do desaprender do João Tchaco que fazem muito sentido para o ambiente de marketing nesse exato momento. Estou provocando vocês, que eu sei que estou aqui controlando o horário. Eu quero deixar um espaço para as perguntas. Eu estou fazendo uma explanação bem provocativa, exatamente para poder motivar vocês a perguntarem, tá?
E aí eu estava olhando no LinkedIn, meio que procurando as discussões assim, bom, deixa eu discutir, deixa eu ver um pouco as conversas difíceis que as marcas precisam começar a ter, né? Deixa eu ver quem está falando um pouco sobre essas conversas difíceis, porque a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Não só a pandemia, mas tem 20 dias que os Estados Unidos está no maior embate, o mundo está aprendendo, né, sobre racismo e o quanto isso é estrutural. A gente está vendo a coisa um pouco mais clara agora, se dando conta, as marcas começando a se dar conta, né, do quanto elas fazem parte do problema, e algumas com mais coragem, outras com menos. Vamos ver o que é que os especialistas falam sobre isso. Então, eu sigo um pouco o Michel Alcoforado, que é um jovem antropólogo do consumo brasileiro, e ele deu uma entrevista na Exame muito interessante. E o Michel, ele fala o seguinte, que a gente precisa desaprender que o silêncio ou a neutralidade seja uma estratégia válida, porque até então a gente muito considerava onde entravam os caminhos mais difíceis assim para as marcas se posicionarem, né? De repente a gente vamos, né? Uma estratégia válida é a gente ficar neutro na questão. Bom, não é mais o momento disso. Não temos mais essa opção. Temos que desaprender, fazer um buraco no chão e enfiar a cabeça. A estratégia do avestruz, né? Há momentos em que ser neutro não é a solução, e sim uma forma de esconder o problema debaixo do tapete. Então, é isso que algumas marcas estão fazendo ao se abster de posicionamentos sobre antirracismo. Por exemplo, quando ele perguntado por mim, né, qual era o momento, né, como esses assuntos difíceis podiam ser tratados. E aí, tem uma coisa por debaixo disso rolando, importantíssima da gente refletir, que é essa coisa do oportuno versus o oportunista, né? Porque a conversa ficou mais difícil para as marcas, né? Bem mais difícil. Então, agora, no fim do mês passado, Nike e Adidas, né, no momento, Netflix e Hulu também, no momento em que começam, né, que tomam corpo os protestos com relação à morte de George Floyd nos Estados Unidos, então essas empresas que são concorrentes, então lembre lá atrás, vamos desaprender sobre competir e vamos se ligar que o mundo é muito maior do que a gente e que o bacana é estar em rede, é colaborar, é estar junto com aqueles iguais, com os que estão na mesma luta que a gente. Então, olha só, Nike e Adidas, né? Isso jamais aconteceria no século. Alguém abriu o microfone. Né? E a Netflix e a Hulu são marcas rivais que se unem contra o racismo e elas vão e se colocam na questão. Inclusive, a Nike fez um filme muito legal, For At Once, Just Don't Do It. Eles têm o slogan Just Do It, então eles fizeram ao contrário, Just Don't Do It. Né? Reconhecendo, né, no mercado onde mais de 50% das pessoas são negras, né, ou são descendentes, afrodescendentes, então você tem como não se pronunciar, né? Como não se pronunciar? Então, Netflix também e Hulu, eles têm conteúdos, eles têm produtores, artistas, cineastas, enfim, a audiência. Quer dizer, como não se pronunciar? Então, uma coisa é o oportuno. Então, é hora. E aí a vulnerabilidade. Não, até agora, então, a Quaker acabou, coisa de ontem, de mudar a marca da tia esqueci, eu vou olhar aqui, depois eu digo a vocês, que era a marca que era uma pessoa negra, uma senhora de avental e tudo mais. Mudando, por reconhecer, olha, não podemos mais fazer parte do problema. Isso fez sentido numa época específica, não faz mais sentido hoje, temos que reconhecer. E isso também é vulnerabilidade. Isso também é reconhecer que a gente não é super-homem, que a gente não acerta todas o tempo inteiro, né?
e que a gente está em aprendizagem. E isso pega muito bem. Isso pega bem, pega muito bem. Agora, tem umas coisas oportunistas. Então, aqui tem um exemplo horroroso da Osclen, que é uma marca que eu adorava, e inclusive o fundador, super interessante, o Oscar Metsavar, muito revolucionário, mas, enfim, né? Foi oportunista esse caso, foi um caso que viralizou loucamente. Enfim, eles fizeram aí, não sei se vocês acompanharam, máscaras logo no início da pandemia, então isso foi em maio, no início de maio, lançaram kits de 2 máscaras por R$ 147, quando estava faltando máscara para os hospitais, para as equipes de saúde, quando estava um pânico horroroso, eles fizeram isso. E assim, e a emenda saiu pior que o soneto. O Oscar fez um tweet horroroso, depois eles declararam que o lucro era só de R$ 11. Assim, lucro, né? Quer dizer, então é errado. Eu acho que ficou mudo, professor. Ouvindo, não. Tá mudo agora? Vocês estão escutando? Alô, alô? Eu estou ouvindo. Também. Sim. Alô? Normal. Estamos ouvindo. Eu Ótimo. estou ouvindo. Então eu vou prosseguir. Deve ser alguma coisa no computador específico. Então, após as críticas, aí o que ela fez? Ela deixou de vender, né? Que também, vou lhe dizer, tem outras maneiras de sair dessas sinucas, sabe? Então, eu acho que nós temos que começar. Nem todo mundo está pronto para entender, a sensibilidade, ela precisa aumentar muito agora, né? A solução, olha só um como aqui interessante, seria manter um posicionamento perene sobre questões sociais que conversam com a missão das empresas. O propósito aqui, de novo, tá vendo? O mercado parece estar prestes a perceber isso, mas essa chave ainda não virou. Então, quando você vê, por exemplo, as empresas brasileiras, muitas se manifestaram durante o Covid positivamente, com atitudes lindas de construir hospital, de arrecadar coisa, de distribuir, de parar a fábrica para fabricar máscara, etc. e tal, e tal, e tal. Mas aí, na discussão do racismo, todo mundo quieto, né? Então, aonde está a saída? Qual é o peso? Qual é a medida? Tudo tem que estar. O nascedouro de todas essas escolhas é o seu propósito. Então, isso precisa estar realmente fortalecido neste exato momento, esclarecido neste exato momento, né? É muito estruturante neste momento que a gente está vivendo, reacessar, rediscutir e ajustar o seu propósito e repartir dali. E aí você vai ficar muito mais confortável para escolher as discussões onde você vai entrar, porque você vai entrar. Porque não entrar não é mais uma opção, né? E aqui, 83%, isso foi uma pesquisa do ano passado, para você ver como o negócio está caindo de maduro. 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados aos seus valores de vida, evitando marcas que se mantêm neutras. Olha só, 79% dos consumidores desejam ver posicionamentos de empresas sobre temas como política e meio ambiente. Olha só, lembra do que eu falei de uma ruptura mais profunda dessa relação de forças entre o mercado, as marcas, as empresas e os consumidores? Então, estamos nela aqui, né? Então, olha a importância de ter um propósito claro e manifestado, né? Para gerar identificação com esses clientes, com essas pessoas que vão fazer parte da sua rede de clientes, né? E parceiros. Então,
Isso é muito importante, isso está caindo de maduro, a virada é agora. Então, nós viemos discutindo, propósito para lá, propósito para cá, propósito. Agora, essa chave virou. Então, isso vocês podem ter certeza que eu estou dizendo. Depois vocês me dizem, professora, isso é agora. E aqui, gente, uma reflexão minha, assim, quem sabe a gente precisa desaprender que as marcas são entidades inanimadas e estão aí para colher uma mais-valia dos consumidores e aprendemos que as marcas são representações de nossas intenções e nossos propósitos, feitas por pessoas e para pessoas e com, portanto, lugar nas discussões humanas. Pensem sobre isso. Pode ser uma coisa muito interessante, pode trazer vários insights para vocês. E aí, falando sobre essa coisa de ter lugar nas discussões humanas, eu fui perguntar para a Andrea Schwartz, que é uma top voice do LinkedIn. Ela é uma mulher incrível, ela tem, junto com o marido, uma empresa de inclusão e diversidade, e ela é cadeirante. Ficou cadeirante jovem, e não parou a vida por causa disso, seguiu, e ela realmente ela é uma top voice interessante, que podem seguir, que vocês vão curtir. Aí a Andrea diz para a gente o seguinte, olha, urgente é desaprender sobre as diferenças e todos os tipos de rótulos. Eles limitam muito e, inclusive, determinam um tipo de vaga dentro de uma empresa. Imagine o custo de oportunidade disso. Que às vezes você está pegando um talento que só porque tem uma diferença, é diverso de alguma maneira do usual, recebe um rótulo de deficiente e vai para um subtrabalho, entendeu? Isso tem um custo enorme para uma organização, para um time. Ao contrário, né? A gente tem que pensar diferente, a gente tem que desaprender sobre as pessoas serem diferentes, isso é muito urgente. Isso é uma ruptura que está no profundo da discussão, por exemplo, do racismo, no profundo da discussão da desigualdade. A gente desaprender que somos diferentes, isso é muito importante para seguir. E aí, bom, vamos para a Cláudia Colaferro. A Cláudia, ela é uma maravilhosa, uma mulher incrível, chegou a postos de CEO internacional, de faturamentos enormes. E ela, também já trabalhei com ela, foi a minha primeira líder feminina que eu vinha da indústria automobilística, né? Então, estava desacostumada. Então, a Cláudia me ensinou, inclusive, a deixar rolar o meu lado mulher no processo, porque eu fui muito treinada diferentemente, né? Então, eu tenho uma gratidão imensa à Cláudia. E eu fui perguntar para ela, Cláudia, o que é que você fala para a gente? Ela diz assim, vocês precisam, nós todos precisamos. Ela está numa nova jornada agora, começa nessa semana, exatamente ajudando mulheres a serem melhor sucedidas profissionalmente. Então, ela diz o seguinte, desaprender sobre suas antigas equações de valor. Essa vivência de isolamento tão particular e por um período tão longo fez e fará com que todos nós repensemos o que é prioridade, o que é necessidade. As marcas que não entenderem o seu papel na vida das pessoas não terão mais valor. E aí, isso dito por alguém que está no topo do ecossistema das marcas, que é a Cláudia, com uma visão muito interessante do conjunto. Então, realmente, voltamos para aquela outra discussão de identificação pelo propósito, né? Então, de novo, vejam como isso está sendo tão forte e tão importante, tão estruturante nas relações que temos com os nossos clientes, nas relações comerciais, né? Daqui para frente. Então, e aí tem uma reflexão minha
que particularmente me incomoda muito, que a gente tem que desaprender que há uma separação entre o online e o offline. A gente precisa desaprender disso. E aqui eu vou lateralmente lá para o muro do Trump, né? Aonde é, e agora, depois do Covid, está mais claro ainda, como é que ele vai evitar, como é que a gente pode evitar com um muro que as populações, que os humanos do México e os humanos dos Estados Unidos se conectem totalmente? Se conectem, aprendam um com o outro, compartilhem, comercializem coisas, né? Enfim, se contaminem culturalmente. É possível, estamos todos conectados. Nessa dimensão aqui, então, de Estados Unidos e México, né? A infraestrutura, inclusive, já está. Mas muito rapidamente, 100% do universo vai estar conectado. Então, é uma coisa, esses símbolos de... Então, isso é realmente um pensamento offline, como se existissem dois mundos, né? Como se houvesse uma separação entre mundos, e não há. E, assim, a prova disso é tão bonita que você vê o humano, ele não... A arte, né? A arte sempre salva, né? Você vê que aqui do lado você tem um arquiteto, que ele é mexicano, é descendente mexicano, mas ele é da Califórnia, ele é professor lá em UC Berkeley, e ele foi que, ele e uma equipe de estudantes, eles desenvolveram essa gangorra, e instalaram essa gangorra no muro. Por que isso? Por que isso? Porque o muro não para o humano, entendeu? O muro não vai parar. As pessoas vão interagir. E a gangorra ser cor-de-rosa foi uma escolha pensada deles, porque o rosa é o sonho, né? É a coisa, é o divertido, é o bonito, é o ingênuo, enfim, é o contraponto de todo esse ferro, de toda essa separação, né? Essa aprendizagem da diferença, né? Então, o bonito é isso, é você mostrar, é você perceber a arte, inclusive, lhe dizendo as coisas mais importantes e emocionantes que a gente precisa captar do sentimento daquilo que está rolando no mundo, né? E a aprendizagem é que a vida, portanto, ela flui on e offline. E como é que é isso? É simples. Passamos por isso agora no Covid. Quem não acreditava, agora acredita. O que a gente aprende no digital, a gente leva para todos os outros aspectos da vida cotidiana offline. E vice-versa. Então, as fronteiras são fluidas. A experiência é única, on e off. Não tem parede, não tem muro. É uma experiência só. E isso aqui é muito importante. Já estava aí há um tempão, mas agora o professor Covid colocou isso em evidência. Não pensem que as relações que a gente tinha com os nossos clientes voltarão a ser as mesmas se eles interfacearam com a gente na nossa versão digital. Se a gente correu e se reinventou digitalmente, pode ter certeza que isso gera um aprendizado e isso volta para o offline. Então, muita coisa vai mudar. Nas relações de trabalho já está aí, já assumimos o trabalho remoto, né? Até o ano passado tinha uma grande discussão. Aliás, a base dessa discussão do trabalho remoto tem muito a ver com desaprender a desconfiar das pessoas e aprender a confiar e medir pela produtividade, né? Então, a gente pode não controlar as pessoas no ambiente do escritório, né? E distribuir o trabalho remotamente. Isso a gente já entendeu com o aprendizado forçado. Então, dificilmente voltaremos para o mesmo lugar, até porque a condição pós-pandêmica nem nos favorece a isso, né? Então, aqui, muito importante, dica de ouro. A cada nova experiência com a tecnologia, expandem-se suavemente nossas noções sobre limites e sobre o que a gente considera confortável. Então, estamos aqui,
né? Há 1h30 trocando uma ideia, eu não estou vendo vocês, eu estou transmitindo só a minha tela, porque eu estou compartilhando, então eu não estou vendo também nem a mim mesma, né? Mas eu sei que vocês todos estão aí, vocês estão me escutando e estamos relaxados na relação de aprendizagem, né? De troca. Então, no início da pandemia, isso era um impossível, não, uma perda enorme. Nos adaptamos, já expandiram-se as nossas noções de conforto, né? E uma coisa também, dica de ouro, a gente precisa descobrir que o digital é muito mais criativo. Então, quando a gente vira essa página, aí Disneylândia se abre para a gente, né? E aí já dizia o boi velho, Einstein, a mente, uma vez expandida por uma nova ideia, ela jamais volta ao tamanho original. Impossível. Por isso que a gente expande os nossos limites. Por isso que a gente aprende de um lado e aplica do outro, aprende do outro e aplica do outro, e isso é contínuo. Por isso que as fronteiras são fluidas. Por isso que não adianta o muro. Né? E aí a gente chega no momento mais duro, e aí eu vou compartilhar com vocês um prazer enorme que eu tenho de ser mentorada por essa pessoa, Dr. Guru Sangat Kaur Khalsa. Ela é minha mestre de yoga e mentora num programa de liderança aquariana, que ela desenvolveu com outros mestres muito interessantes de yoga e meditação, então, e ela é uma PhD, então a figura muito legal, vale a pena seguir. E ela diz o seguinte, eu perguntei, né, Guru Sangat, pô, dá uma colher de chá para a gente, o que é que você sugere que a gente desaprenda? Aí ela fez assim, olha, vamos desaprender sobre a resiliência. Resiliência pressupõe que se volte ao estado original. Não haverá essa volta. As coisas mudaram. Então, ao invés de resiliência, o que o momento pede é adaptação. Então, resiliência não, adaptação sim. Vamos deixar para lá o modo anterior, a forma anterior. E vamos nos adaptar com mais liberdade às condições do momento, que isso é mais inteligente. E aí, continuando nos aprendizados, nos desaprendizados da Guru Sangat, ela disse o seguinte, olha, nós vivemos um choque sistêmico, com força abrangente, que nos convida para o movimento em direção à renovação e adaptação ao inesperado. Todo choque sistêmico impõe uma mudança sistêmica. Temos uma única saída, ou seja, nos qualificar para abraçar o momento, pois ele é o que nos leva à mudança sistêmica. E a pergunta dela para a gente, você está preparado? E aí a gente toma aquele tum, né? E diz assim, nossa, acho que não. Acho que não, porque a dimensão realmente de um choque sistêmico, de uma mudança sistêmica, não é um negócio simples, né? Não é fácil da gente dizer, não, eu estou pronta, não, eu estou encorajada. Posso dizer que eu estou muito curiosa. Posso dizer que eu estou satisfeita comigo mesma em me colocar tanto na linha de frente, assim, ok, então vamos lá. Vamos lá, vou me transformar, vou deixar que as coisas, né? Vou observar, mas sentir-se realmente preparado é uma coisa mais difícil nesse momento. Eu compartilho total disso. Mas isso não significa que a gente não vá buscar, então, se qualificar para poder passar por esse momento, né? Então, isso é muito, muito importante da fala da Guru Sangat, mas um pouco dura. Então, eu vou dar aqui uma colher de chá para vocês. Eu vou dar uma colherzinha de chá de corona aqui para vocês.
que é o seguinte. Eu, numa das salas que eu participei outro dia, de uma turma que se chama The House of Beautiful Business, também é uma turma legal de seguir, é uma galera mais global, assim, mais europeia, asiática, de negócios, né? Então, uma das figuras que estava na sala falou o seguinte: estamos a 2 metros do futuro. Eu fiquei com essa frase na cabeça e fiquei pensando, o que é que eu, da onde eu estou, do meu posto de observação, enxergo a 2 metros, né, de mim como futuro? 3 coisas muito convergentes, muito frequentes, em quase tudo que eu assisti, escutei, discuti, etc. Primeiro, simplificar a vida, reduzir ao essencial. Depois, ser útil, ter sentido e cuidar do outro. Já tem gente falando sobre a economia do cuidado, etc e tal, né? E terceiro, o valor está no coletivo, na comunidade, não está no individual. Neste exato momento, está no coletivo. Então, essas 3 frentes são muito convergentes. Para a gente, como empresa, tem algumas lições importantes aqui, né? Do ponto de vista do consumo, do ponto de vista do propósito e do ponto de vista de como trazer as pessoas juntos. Quer dizer, essa inteligência de construir comunidades, de estar em rede, isso é muito importante nesse exato momento. Então, foi uma colherzinha de chá para vocês, porque já é um pouco uma direção dos comos, né? Que já vão ficando um pouco mais claros para a gente. Mas aí eu vou dar outra colher de chá para vocês. O que é que muda quando tudo, o que é que não muda quando tudo muda? Aí agora eu queria abrir o microfone para poder escutar vocês dizerem. Quem quer falar? O que é que muda? O que é que não muda quando tudo muda? Quem vai? Oi, Irlanda. Boa noite. Ei, Eu acho Luiz. que tem algo assim que estamos aqui, eu com a minha esposa, inclusive, assistindo a sua palestra. Primeiro, parabéns. E a gente está falando realmente aqui um aspecto bem interessante que é valores, né? Quando a gente está no meio dessa turbulência, quando você fala de simplificar, algo que a gente comentou bastante agora aqui, realmente é a base de valores, a base da família. E quando você falou também antes a respeito dos propósitos, né? Eu acho que essas coisas, realmente a gente tem que voltar para o ser humano para lapidar bem o caráter das pessoas, de maneira que os propósitos sejam bem alicerçados, né? E que a gente Aê! né? Bingo! Oba! O que não muda quando tudo muda? Luiz matou a pau aí. O propósito. Nos nossos negócios é isso. Essa é a raiz. É daí que a gente vai repartir. Sempre. É daí que a gente vai imaginar como é que a gente se manifesta numa economia digital. É aí. É aqui. É a partir do propósito. Então, essa é uma super colher de chá, que é um super como já, né? De onde eu parto no meio dessa loucura toda? De dentro do propósito, né? E uma última colher de chá de corona, antes da gente abrir para as perguntas nesses últimos 20 minutos. Como seguir quando a estrada acaba? Essa é uma pergunta que está rolando. Essa é uma pergunta que está rolando. Então, como seguir quando a estrada acaba? Porque algumas estradas, né, estão acabando. E aí eu acho que a minha mensagem de fechamento aqui, que o que é o melhor que eu já consegui coletar e articular até agora e que me deu também muita... É exatamente isso. Não ofereça resistência. Contemple a ruptura. Contemplar a ruptura. Ou seja,
Observe o que está rolando. Olhos atentos, contemple, reflita sobre a ruptura, né? Não ofereça resistência. Ancore somente no seu propósito e pegue o empuxo dos novos tempos. Pegue essa correnteza, pegue essa maré dos novos tempos. Fique levinho, levinho. Ancore no seu propósito e vá nesse empuxo. Esse é um como importantíssimo. Sobretudo, não resista. Corte suas âncoras. A única âncora que você precisa agora é o seu propósito, que é o que vai deixar o seu centro de gravidade firme. O resto, fique leve, pegue o empuxo dos novos tempos e vá. Porque nós temos que nos reinventar, né? E é isso. Muito obrigada. Demorei um pouquinho mais do que o que eu gostaria, mas ainda temos aí bons 15 minutos para fazer uma discussão e trocar uma ideia. E aí, vamos abrir as câmeras e as perguntas? O que vocês acharam? Primeira coisa, foi útil? Foi até agora o tempo foi bem empregado? Como é que vocês acharam da discussão? Já me dando um feedback, já trocando também, já trazendo um pensamento. Ah, não concordo com aquilo, gostei muito daquilo. E aí? O que é que vocês dizem? O meu nome é Amauri, eu sou de Maringá. Olá, Mauri, estou te vendo. E eu sempre costumo dizer e perguntar às vezes, que é mais fácil, aprender ou desaprender? E eu acho que a resposta é desaprender. Porque a gente forma vínculos muito fortes, vínculos, quer dizer, e vínculos também muito fortes na vida como um todo, especialmente empresarial, como vimos aqui, várias situações de desaprendimento que nós temos que ter, desaprender. E esse momento está sendo muito importante. A minha posição é a seguinte: como nós podemos olhar para o horizonte e buscar o desaprendizado do processo como um todo e enfrentar, por exemplo, não só nossos concorrentes, porque o concorrente até que é bom que ele não aprenda a desaprender, mas sim a rede que está em nossa volta e que quase sempre, ou talvez não tenha a mínima noção dessa necessidade de desaprender, de aprender a desaprender. Porque é muito complicado, eu penso, que é o desaprender, desapegar, porque a gente tem que criar coisas novas. Então, como é viver dessa forma? Como é, em quanto tempo, talvez, a sociedade consiga ter esse sentimento que você colocou hoje na noite para nós? Então, Amaury, são as perguntas de bilhão, né? O caminho é claro. Agora, eu vou lhe dizer de experiência própria. Desaprender não é uma coisa simples, porque é tipo a gente tem que... por isso tão importante, vem tão forte assim, né? E vem uma moda, a coisa do mindfulness. Mindfulness é consciência plena, né? Então, a gente tem que ter consciência plena, por exemplo, do nosso viés, quando a gente fala, né? Porque, sim, porque tem certas coisas que não fazem mais sentido, que não tem mais lugar, que não são engraçadas, e a gente precisa ter mindfulness da nossa fala, né? Consciência plena da nossa fala. É um perrengue isso, vou lhe dizer. Eu que sou nordestina, né? A gente, assim, eu fui perceber o quanto eu tive uma educação machista e racista.
E eu nasci na Bahia. E eu achava que não, porque eu já namorei negros quando eu era mais jovem e tal. Não tem nada a ver. Isso não é esse o ponto, sabe? De repente você se vê programado em níveis mais complicados, mais profundos, porque era assim, porque não se tinha essa consciência, não havia uma discussão nesse sentido, né? Por exemplo. Então eu preciso me policiar, e se policiar não é uma coisa simples. Então eu participo de um movimento que chama Verbo Gentileza, que é um movimento que eu ajudei a fundar e que agora eu retornei para ajudar a fazer a virada digital do festival, que é mais um movimento de arte e cultura, uma coisa mais urbana e tal. E somos só mulheres. E as mulheres muito mais jovens do que eu, a maior parte, né? Tem só a Patrícia e eu, que somos fundadoras, o resto é tudo moçada, artista, gente de arte, cultura, produção, comunicação digital, só mulheres. Tem horas que eu vejo a expressão do rosto delas quando eu falo algumas coisas, sabe? E aí eu tenho que, eu preciso me policiar. Então, e não só por questões de feminismo, machismo, não, o rolo compressor do treinamento que eu recebi, executivo, né? O rolo passando em cima, né? Dos sentimentos. Ah, mas a gente não conversou sobre isso. Não, aquela loucura. Assim, realmente não é uma coisa simples. Vou te falar que é um aprendizado. Aí foi o que eu fiz. Eu achei uma mentora, eu achei uma figura, uma moça 12 anos mais jovem que eu, incrível, corajosíssima intelectualmente, criativa e tal. E aí eu falei, ó, eu quero lhe contratar como mentora. Eu preciso de você. Você tem que me ajudar. Eu preciso. Preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso me ver no espelho, eu quero alguém junto comigo me dizendo, não, aqui sim, é isso, é por aqui, entenda isso, entenda aquilo. Então, eu acho que a gente vai descobrindo os caminhos, mas é difícil, viu? Não é uma coisa simples. Por exemplo, desaprender de competir é muito importante para a gente também. Na sua fala aí tem um aprendizado profundo. Acho que a gente é mais ou menos a mesma geração. Nós aprendemos como ninguém. Nós somos a geração suprassumo da competitividade. Nós chegamos no auge. Nós aprendemos o mais sofisticado do competir. Então, na sua fala, por exemplo, eu percebo claramente, porque eu identifico o código que eu conhecia. Como é que você vai sentar? Aqui em Minas, né? Aqui, se você perguntar assim, quanto que você fatura? Nossa Senhora! Matou o pessoal todo. Ninguém vai falar. Ninguém vai falar, entendeu? Ninguém vai falar. Como é que senta para colaborar? É difícil. Não é uma coisa simples, mas as gerações mais novas já estão mais preparadas para isso e vão forçar muito a barra. E uma coisa importante, ó, hoje em 2020 já são 65% da workforce global, já são millennials e pós-millennials. Então, eles já são a maioria dentro das organizações, já estão caminhando para posições de poder. Então, nas nações também. Então, isso vai fazer naturalmente uma mudança enfim, de modo, né? Então, nós temos que dar uma corrida porque eles já são maioria. Então, essa aprendizagem, e eles trazem isso com mais facilidade. Eu estou vendo o rosto de Kiara. Kiara é dessa geração, né, Kiara? Millennial? Não? É demais. Não, quem me dera. Eu estou Uai. aí na X. Você está na X? Tô. Não, eu estava aqui olhando você dizendo assim, Kiara deve estar me achando ó. Não, eu tô em sintonia contigo. Eu sei o que você está falando, eu entendo.
Pois é, então, mas é isso mesmo, a gente precisa abrir espaço para a galera e precisa escutar, entendeu? Esse negócio de mentoria reversa, por exemplo, que tava na moda, né, pré-Covid, agora mais que nunca, agora mais que nunca, eu mesma já catei a minha mentora reversa, porque é um mundo que a gente não codificou ainda direito, né? Não sei se respondi, Amaury, te digo com a minha própria vivência. A parte mais difícil é tirar essa pele. Você disse que era uma resposta de 1 bilhão, né? É. E é Então, a mesmo, hora que a gente achar, e tem muita coisa do passado que já muitos autores escreveram e que já remetia alguma coisa para o dia de hoje. E a gente, naturalmente, não percebeu. O Talim Saleb, por exemplo, no Cisne Negro, e também no outro livro também que ele escreveu, que foi o... como é que é? Eu tenho eles aqui, o Antifrágil. O isso, Antifrágil. o antifrágil é muito legal. Então, esses 2 livros, eles remetem, e eu escutei a palestra dele direto, e naquela época, não fazem muito tempo, 3 anos mais ou menos, que ele falou para nós uma vez, e ele lançou esse livro há pouco tempo também. Se muitos tivessem lido e levado a sério mesmo, talvez estivessem muito melhor preparados hoje para enfrentar essa pandemia que nós estamos vivenciando, né? E eu me lembro muito bem das palavras dele, principalmente do Antifrágil, que remete mesmo a uma condição de preparação real para o pior, para você ser antifrágil, né? E a gente não escutou isso. Que não é ser resiliente, né? É diferente. É ser antifrágil. Antifrágil. Essa é Antifrágil. uma posição muito forte. Eu acho que você trabalhar para antifragilidade é intenso. E é muito difícil, obviamente, você ser antifrágil, né? É muito difícil. É muito difícil. Depende muito da gente. Tem uma coisa de qualidade da gente, da qualidade interna, né? É muito importante. A Guru Sangat, ela tem esse é um negócio interessante, talvez, de seguir, essa coisa do líder aquariano, a liderança aquariana, porque é a era de Aquários, né? Então, e ela traz essa coisa da espiritualidade para a liderança e esse equilíbrio mental, quer dizer, a coisa é um mindfulness empowered pelo espírito, pela espiritualidade. Para a gente se preparar, isso é o antifrágil, sabe? Que é a mente neutra, é a mente que consegue fazer um zoom out, que consegue uma leitura clara, que consegue se desmisturar do que está vendo e vivendo, né? E que não perde, né, a leveza, que não perde a esperança e a missão de construir um mundo melhor. Então, meditação é uma maneira da gente se preparar. Eu tenho caminhado nesse caminho, mudei minha vida toda, larguei tudo para trás, larguei São Paulo, larguei carreira executiva, larguei tudo. Me casei de novo com um yogi americano que eu conheci nessas exploratórias minhas de meditação e yoga, e fui para a Índia, e da Índia fui para os Estados Unidos, aí conheci, e aí mudei para Minas, ele veio, me casei de novo e me reinventei. Eu estou estou há 2 anos nessa transformação. E agora, quando veio o impacto, eu estava serena, pronta para receber esse impacto, porque a qualidade da gente, enquanto indivíduo, é muito importante. Assim. A escolha pela simplicidade, pelo consumir menos, pelo baixo impacto.
vários desses valores eu já vinha praticando. Agora, é difícil, porque aí eu não como mais carne, não tomo mais álcool, medito todo dia, enfim, vim viver num lugar que não é cidade, enfim, e aí sucessivamente. Então, a gente, agora, eu não troco mais a vida de hoje pela de antes de jeito nenhum. Pode chegar aqui com um pote de ouro. Nessa vida eu vou durar mais. Na de antes eu não vou durar, não. Ou melhor, você vai viver, né? Agora eu sei o que é viver. E eu não, só nessa desacelerada, assim, produtiva, viu? Não parei de produzir 1 minuto. E não tive tanto impacto econômico, porque a noção também, a alocação do valor vai para outro lado, né? Hoje tem muito mais valor a minha contribuição criativa do que o que tinha antes. Tinha mais valor, bunda, cadeira, hora, né? Então, mas no meu caso foi vamos dizer assim, uma rebeldia, né? Bem característica da minha natureza, que é mais experimental e criativa, né? Mas eu mesmo assim, não é fácil. Não, sei que não é. Obrigado. Tem assim, já são 9, mas se vocês quiserem mais uma pergunta, estamos aí. Eu mesma não tenho nada mais me esperando aqui, não. Clodoaldo que manda. Eu estou todo ouvido, estou só esperando que você fez tantas provocações aí que eu estou aqui pensando em cada uma delas. Eu vou ter que rever toda a sua apresentação para começar a tirar as minhas próprias conclusões. Tem uma série de coisas aí que você para pensar e começa a analisar e você vê como elas se encaixam e como elas não se encaixam também no seu dia a dia. E você começa a analisar, né? Quais são os caminhos mais adequados para você começar a avaliar o que está faltando você fazer e o que você está fazendo que não deve mais. Tem uma série de coisas aí que são fundamentais, principalmente quando a gente fala naquele aspecto que você colocou logo no início lá, quando a gente estava falando sobre as questões de envolvimento com as equipes, as questões de liderança, as questões da postura, as questões do desprendimento, principalmente. E aí você começa a analisar. Isso tudo é muito interessante e a maioria das pessoas olha para isso e pensa, isso é fundamental. Mas pensa, mas não consegue praticar. E aí tem tudo a ver com o desaprender e com o desprender, né? Você começar a se libertar dessa questão do controle, com essa questão do ego, inclusive, principalmente, e você começar a entender que isso só é possível de se fazer nesse movimento, nessa visão de equipe, de grupo, de comunidade, quando você se desprende, se desapega e desaprende de tudo isso, que não é nada fácil fazer, né? Como você falou, é uma situação que tem uma geração aí que vem acumulando isso há muito tempo e para se desprender disso não é tão simples assim, não. Mas é essencial, porque é um movimento inevitável que vem acontecendo há muito tempo e que vai ganhar muito mais força e muito mais corpo, é inevitável. Quem não tiver preparado, quem não conseguir se adaptar e entrar nesse barco, não sobrevive. E a gente não pode, assim, não adianta a gente ficar chateado. Mas, cara, assim, tem, né, isso aí, poxa, que chatice e tal. Não adianta, não adianta. Os tempos mudaram. A gente... Não adianta. E outra, o consumidor, se vocês forem ver assim, vamos continuar pensando em sociedade de consumo, né? A geração que está consumindo hoje não vai lhe consumir. Então, consumo, uma coisa que podem anotar como certa, assim, o consumo está cada vez mais político. Consumo é um ato político. Não é político de partido, não. É político de cidadania, de reconhecimento né, de humanidade. O consumo é um ato político. Então, a primeira torneira que fecha é a do consumo, porque é uma linguagem que a gente entende.
É uma linguagem que a empresa entende, né? Então, essa relação de força mudou. O consumidor não é... Eu fico brincando, eu brinco para ser ilustrativo, eu digo assim, ó, não fale mais consumidor, fale gente. Porque o consumidor era aquela gente que tinha o papel de consumir numa sociedade de consumo, né? E quando isso se fragmenta, se quebra, né? O que sobra são pessoas. Então, pessoas que estão oferecendo coisas a outras pessoas, né? E aí que se desintermedia tudo, porque os 6Ds da digitalização, né? Da disrupção digital, um deles é a desintermediação. Então, por exemplo, desintermediam-se as organizações, e aí fica direto quem faz com quem compra. E aí você escolhe muito bem com quem você se acopla. Vamos imaginar. Então, o poder mudou, assim, tem outra relação de forças, né? Então, são pessoas, gente, não consumidor, né? Meus clientes são homens e mulheres classe AB 18+. Não, se prepare para saber os nomes. Conheça essas pessoas, escute essas pessoas, co-crie com essas pessoas seus novos caminhos. Sabe? A gente está caminhando para aí, porque você tem que ser relevante para ele, né? Para eles. Isso é uma mudança muito importante na maneira de estar, né, em negócios. Então é isso. Eu também estou muito inquieta, tá? Assim, essa coisa de ter resposta, acho que não. E outra coisa, por exemplo, pensamento em rede. Eu pensando para vocês, o que é que pode ser útil? O que é que pode ser útil? Eu falei assim, vou perguntar na minha rede das figuras mais legais. Eu perguntei a tanta gente. Essas foram as respostas mais interessantes, que eu falei assim, aqui eu construo uma narrativa legal para compartilhar, para que não necessariamente não é a minha verdade. Estamos todos juntos. Todos juntos. E o valor está na troca de ideia. Porque são percepções que um pode ter melhor que o outro, o ponto de vista de um é mais privilegiado que o do outro, e nisso a gente vai se ajudando, e isso é pensamento de rede. Pensem que a gente pode estar em contato com qualquer pessoa no mundo, neste exato momento, e tomar uma aula de graça, por exemplo, com o professor Mintzberg, né? Então, vou lá escutar o que ele tem a dizer. Assim como eu venho aqui para o Clodoaldo, aí o Clodoaldo falou assim, Erlana, fala aqui com a gente. Lógico que eu falo, mas deixa eu escutar também. Então, quanto mais a gente tiver em rede, mais interessante é o nosso olhar. Isso também é uma coisa importante, para a gente não se isolem, não se isolem, não se isolem. Se o escritório de vocês não fizer mais sentido, vão para um coworking. Não se isolem, é uma ótima pedida. Se juntar neste exato momento, se juntar, respirar esses ares, ligar o perceptômetro, sabe? Não fiquem sozinhos no escritório quando voltarmos, né? Voltem, frequentem lugares onde, né, onde você tem mais pensamentos correntes. A ideia é essa, ter mais conversa, converse mais, escute mais, veja mais, observe mais, pergunte mais para o povo, para o Uber, para a loja, pergunte, escute, vá apurando sua percepção do que está rolando, do Zeitgeist, né, que é o espírito dos tempos. Qual é o espírito dos tempos que a gente está vivendo? Essa percepção é fina. E aí, se orientar nisso aí. E sair descascando, né? Desaprendendo, descascando as camadas de programação que a gente recebeu. Uma troca constante, né, professora? É isso aí. Que não pode parar em nenhum momento. Aliás, o processo do aprendizado e do desaprendizado é uma troca constante que não pode parar em nenhum momento, né? Mas é massa, né? Porque é criativo. Rejuvenesce a gente, né? É criativo demais.
E o digital é muito mais criativo. Muito, pense 1000 vezes mais. A gente olhar para o digital com esse olhar infantil até seria legal, sabe? De se divertir, de brincar, de entender, de criar. É muito mais criativo o digital. É muito mais criativo. Eu sei que é difícil, mas aí é onde está a mentoria reversa. E aproveitar, jogar um videogame. Vamos jogar videogame, vamos ver coisa em realidade virtual, vamos ver coisa, vamos fuçar, vamos ver, assistir vídeo no YouTube, vamos divertir sem medo de ser feliz. É Disneylândia. É Disneylândia. Professora, Oi, só Petrojan. uma, isso, só uma colocação. Me lembrei de uma frase de um rapaz que ele falava o seguinte: que a gente tem que ter uma visão de alfaiate, né? A pessoa pode ir lá todas as vezes, mas eu sempre vou tirar a medida. A minha visão nunca vai ser a mesma. A pessoa pode ser a mesma, mas a minha visão vai ter sempre uma evolução. Por que eu vou tirar a medida? Porque sempre tem uma alteração mínima. Eu achei que fez sentido. Parabéns. Muito legal. Aí, o tempo todo, exatamente, tomando pulso, né? Tomando pulso. Uai, gente. Kiara, deixa eu te escutar, já que você abriu a câmera. Deixa eu ver se tem mais uma mulher de câmera aberta aqui. Não tem. Só tem. Somos poucas aqui, né? By the way. Para variar, né? Então, isso também a gente tem que desaprender. Não é automático dar espaço para a gente, né? Tem que se policiar, tem que favorecer, porque não dá para a gente ser tão minoria assim, né? Não dá mesmo. Pensem nisso, porque temos muito a agregar também. Diga, Kiara, fale comigo um pouco. Bom, Erlane, é uma honra, né, estar participando de mais esse encontro. É sempre agrega muito conhecimento e essa troca é muito rica, de fato, como você muito bem colocou. E esse período assim que a gente está vivendo e essa mudança de valores tanto nos negócios quanto também nas pessoas, assim dizendo, tratar o consumidor como gente de fato. Por quê, né? O que eu percebo assim? Hoje as pessoas estão muito mais relacionadas com o ambiente em si. Elas dedicaram um pouco mais de tempo para enxergar a sua volta, a família, o meio ambiente, tocar, reconhecer, identificar o que tem de bom à sua volta, dentro daquilo que eles sempre tiveram, mas na correria, na tempestividade, nunca parou para observar. Então, o valor é tanto para aqueles que buscam os serviços, buscam os negócios, como para aqueles também que trabalham para as empresas, está muito diferente. Inclusive, as habilidades dessas pessoas hoje, por exemplo, se você vai fazer um recrutamento para um cargo de gestão ou para um cargo um pouco mais exigente, mais estratégico, você já não tem mais que olhar algumas competências que nós víamos no passado. Hoje a criatividade ela precisa ser uma das habilidades para todos os cargos estratégicos, não assim na questão comercial, na questão de marketing, mas para tudo. E para você ter a criatividade, para você desenvolver essa competência, você tem que estar espiritualmente também sintonizado em meio a essa mudança toda. Então, qual seria o desafio hoje para as empresas? Eu fico pensando aqui, primeiramente, em tornar humanizado algo que é totalmente linkado à tecnologia, ao digital, essa mudança, né, de cultura, e também como tratar a mente dessas pessoas, no sentido assim de tornar o equilíbrio, né? Como que essas pessoas, o que as empresas vão estar oferecendo agora como valor, como benefício para que elas se sintam integradas em tempo, entregando aquilo que precisam numa economia muito mais reduzida, né? Num consumo muito mais reduzido, só que com um valor muito mais amplo daquilo que antes elas não valorizavam também. Então, eu fico refletindo muito sobre essa movimentação das empresas em relação à estratégia, aos próprios valores mesmo, se manterão? Como que eles vão gerir isso, né? Eu acredito que vai ser um grande desafio. Nossa, enlouquecido. É muito desafiador mesmo.
Agora tem umas coisas, por exemplo, a gente tem que se policiar mesmo e desaprender. Então, vamos lá, um exemplo do Google, que eu gosto muito, que é uma empresa global, born global, né? Já nasceu global, totalmente digital. A gente não conseguimos enxergar o mundo sem o Google hoje, de tão infraestrutural que isso é ao redor da gente, mas aí chega o Google no Brasil. E aí vamos recrutar, né? E aí percebe-se imediatamente que, primeiro, para você ter um ambiente criativo, você necessariamente precisa de diversidade. Necessariamente. Diversidade é com diversidade e restrição, de um lado. Ou seja, você precisa de um desafio e você precisa de diversidade, para você ter vários pontos de vista e conseguir sair da caixa, né? Exatamente nesse diálogo criativo, que muitas vezes, inclusive, é um diálogo tenso, que é criativamente tenso, porque isso não significa que seja um diálogo tenso entre as pessoas, né? Mas, enfim, tem lá uma ética criativa, então, mas uma condição necessária é que o ambiente seja diverso, né? Você tenha diversidade ali. E aí, quando você vira um Google, chega no Brasil, vamos recrutar, e você exige inglês, né? Inglês fluente, você só vai recrutar pessoas brancas, né? De classes altas nas grandes capitais. Você não vai conseguir diversidade. Então, em nome da diversidade, para construir um ambiente efetivamente criativo, o Google não exige inglês. Você aprende inglês depois que entra, se for o caso. Sacou? É isso aí. Então, aí eu acho que esse é um exemplo, por exemplo, que responde a uma porção de aspectos da sua pergunta. Mas eles são tão comprometidos em ter proximidade com a audiência, representatividade da audiência dentro de casa, para que eles possam exatamente entrar em empatia com essa audiência, criar para essa audiência, ela precisa estar representativa. Para que ela esteja representativa, é uma coisa muito simples. Se você exigir inglês fluente para contratar, você não consegue botar para dentro essa diversidade. Então, eles vêm, chegam no Brasil e mudam as regras. Então, adaptam para quê? Para preservar os seus princípios e os seus propósitos, né? E as coisas mais importantes. E aí, automaticamente, investe no aprendizado de línguas. Quando você entra lá, necessariamente a empresa vai investir em você aprender inglês. Porque senão você não sobrevive dentro de uma empresa que é global, essencialmente. E a língua oficial é inglês. Esse é um exemplo bom de como agora precisa ter um peito para isso, né? No sentido de ter coragem, no sentido de bancar, no sentido de realmente, né, dar esse igual tratamento logo na entrada. Então, de fato, você tem um dos ambientes mais criativos do mundo dentro de uma empresa dessa, né? Então, isso é uma coisa, é um exemplo que eu acho que interessa muito. Muito bem. Professora, estamos encaminhando aqui para o nosso término. Quando o papo é bom, a hora passa e a gente nem percebe, né? Já passamos já do nosso horário, estamos aqui, muito interessante. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua gentileza, aceitar nosso convite. Muito boa essa conversa, provocações muito interessantes, coisas que vão ficar ainda batendo aqui, nos fazendo pensar por muito tempo. Agradecer também todo o pessoal que participou conosco, alguns deles já saíram, mas muitos estão conosco ainda, todo o pessoal que participou, quem contribuiu, dialogou com a gente. É muito bom ouvir, né, o que todo mundo pensa, como cada um enxerga as coisas. E dizer que para a gente é importante ter essa troca, por isso que nós realizamos esse evento aí periodicamente, cada 15 dias. O próximo também já está sendo formatado. E, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos que tenhamos novas oportunidades de trocar de novo informações e conversas.
que o seu final de semana que está próximo seja ótimo e de todos que estão aqui na sala. Esperamos que saiamos logo dessa situação que nós estamos enfrentando, né? Para que a gente possa trocar mais informações e presencialmente, né? Não só virtualmente, online. Muito obrigado, tá? Com certeza, vamos. Com certeza, vamos sim. Tô Rodoaldo, doida para visitar o Foz do Iguaçu, doida para dar umas viagens. Eu sou bicho de avião, né? Infelizmente, estou assim, ai meu Deus do céu, a única coisa que eu tenho saudade é de aeroporto. Maria Vitória, chamou? sim, só pedir aos que ainda estão conosco e que avaliem o nosso encontro de hoje. Eu postei aqui no chat o link. São 2 cliques, eu prometo. São só 2 cliques, não vai levar mais que 1 minuto. Por favor, é muito importante para nós. Eu vou colocar novamente agora aqui. Obrigada. Para mim, porque essa coisa do ser útil é uma coisa muito importante. Então é isso, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, por essa escuta. É muito recompensador assim a gente poder trocar essas ideias, né? São coisas que estão vivas em mim e estão na minha caminhada, então eu fico muito feliz de poder trazer aqui. Eu espero que realmente tenha bagunçado bem a cabeça de vocês, como bagunçou a minha. Pessoal, Pergunta agora melhor, resposta agora quem disser, eu sei a resposta, desconfie. Aí você pode desconfiar. tá certo. Pessoal, bom descanso para todos vocês. Obrigado mais uma vez. E não esqueçam, daqui a 15 dias nós temos um novo encontro aí. Todos vocês vão receber o convite para participar conosco de novo. Um abraço. Então, todos um abração. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Tchau, gente. Boa noite.